Olá pessoal da oficina Marcenaria Rústica, chegamos à aula 10, cortes em 45 e 90 graus na serra de bancada. E hoje aprenderemos a fazer um goniômetro caseiro, uma peça muito importante e que nos auxiliará em muito nos nossos cortes com a serra de bancada, além de trazer mais segurança para os cortes. Aproveite a aula de hoje. Então literalmente chegou a hora de cortarmos madeira. Bom pessoal, toda serra profissional possui essa ranhura, esse rasgo no meio. Depois da serra, alguns possuem dois lados, desse lado e desse lado. Alguns modelos possuem somente uma. Essa canaleta, ela serve para que você posicione uma guia onde ela vai correr, ou seja, um goniômetro, para nos auxiliar nos cortes, tanto em 45 graus, quanto nos cortes transversais, os famosos 90 graus. Eu tenho escutado muito de amigos que alguns modelos de serras atuais possuem a régua bamba, ou cortam com 1 milímetro a menos, 1 milímetro torto, 2 milímetros, ou seja, o ajuste não fica correto. Se isso ocorre com você, o importante é a lâmina estar alinhada. Basta que você substitua a régua por um outro modelo, um sarrafo reto, uma régua de pedreiro. Você posiciona, põe um sargento em cada ponta, põe 2 tocos de madeira para não machucar o alumínio da mesa da serra. Com o auxílio do metro, nas duas pontas, você mede em relação à lateral da sua régua. Mede aqui, vamos supor, deu 6 centímetros aqui. Eu meço aqui, deu 6. Um outro caminho para isso, eu aperto o sargento com um macete, digamos que ficou 6,1, 6,2 ou menos. Digamos que tenha ficado 5,7, 5,9 milímetros. Eu vou batendo levemente e vou achando. Quando bater os 6 centímetros nessa ponta e nessa ponta, está correto. Aí eu posso firmar o sargento. A régua está reta para que eu corte. Se ela parar no meio ou segurar a lâmina, é porque há algum milímetro, alguma distância errada nos dois lados. Você vai ter que desligar a máquina e conferir novamente nas duas pontas com o auxílio do metro. Essa dica é uma opção para que você solucione o problema da régua. Aquela régua que já vem na própria máquina. Muitas vezes ocorre essa desregulagem na régua. Então, muitas vezes é mais garantido que você faça isso, que você use uma régua externa. Remova aquela régua, posicione uma régua nova. Como eu disse, pode ser um pedaço de MDF com a borda reta, um pedaço de sarrafo, uma régua de alumínio de pedreiro, desde que esteja fixa por sargentos. Você tem o trabalho de medir as laterais, da lâmina até a borda da sua régua, mas será um corte mais exato. Voltando a falar da canaleta. Nessa canaleta vai correr o goniômetro. Caso o seu goniômetro esteja desregulado, caso ele não esteja batendo os 45 graus exatos ou os 90 graus exatos, ou caso você tenha perdido o goniômetro, vamos fazer um goniômetro caseiro, uma maneira rudimentar, mas que funciona com perfeição. Eu vou fazer um goniômetro para que você entenda em 45 graus. O primeiro passo que devemos fazer, precisamos descobrir a largura exata que existe na nossa canaleta. No caso da minha, ela possui 1,6 milímetros, ou seja, você vai medir a sua canaleta, a largura da sua canaleta exata. Se você possuir uma barra de ferro dessa largura, ou se for possível cortar um pedaço de uns 15, 20 centímetros de ferro nessa largura exata, é importante que ela seja exata, ou se preferir, braço de madeira, um sarrafinho fino que possui essa medida exata, que ela corra aqui dentro, ela consiga correr aqui dentro, que ela não saia para fora da canaleta, ótimo, a opção vai ser sua. Eu consegui uma barra de trinco de janela, eu dei uma esmerilhada do lado de forma que ela ficasse totalmente encostada no trilho. Ela tem me servido durante algum tempo, e bem, ela corre aqui dentro da canaleta, ela não bambeia. É isso que eu preciso, algo que corra dentro desse trilho. Eu peguei um pedaço reto de MDF, por ser mais fácil o furo e o corte. Eu furei na diagonal, fiz 2 furos, do outro lado eu fiz uma cava de uns 2 milímetros. Por quê? Porque eu quero que essa ponta fique embutida e não me atrapalhe. Não precisava ser feito isso, eu fiz apenas para que firmasse mais, mas não havia necessidade. Eu uno os furos da barra de ferro, ou se fosse no caso do sarrafo, eu tenho que fazer os furos exatamente iguais aos furos da peça do MDF. Poderia ser um sarrafo de madeira também, poderia ser uma barra de ferro, não importa, o importante é que essa borda esteja reta. Os furos batendo, eu vou atravessar um parafuso com a cabeça para o lado de baixo, nos 2 buracos, as pontas ficam para cá, eu vou botar 2 arruelas e eu vou fixar as porcas. Como é que eu cheguei nesse risco? Foi aleatório esses 2 furos? Não. Agora você vai compreender a importância que tem o nosso esquadro escolar. No caso daquele outro esquadro, aquele modelo tradicional em L, você não conseguiria fazer isso. E posiciono ele aqui. Então eu consigo achar mais ou menos a direção que eu preciso fazer o corte. Ou mesmo aqui, posiciono na parte de baixo, rente a parte do esquadro com a parte da peça, eu mantenho rente. Posso passar um risco de lápis aqui, eu sei que os furos tem que ser nesse risco. Ou seja, os 2 furos do parafuso tem que seguir em 45 graus. Bom, eu já instalei as porcas, já instalei os parafusos, as arruelas, para que você entenda. Poderia ser o sarrafo de madeira, pode ser a barra de ferro, ela tem que correr reta com o nosso goniômetro já fixo. Feito isso,
Como é que eu acho a posição? Toda vez que eu for cortar, não importa que ele esteja travado aqui, você inclusive pode usar borboletas aqui. Você precisa calcular com o esquadro. O seu esquadro escolar, você precisa posicioná-lo de maneira que ele encoste na lateral da lâmina e na lateral da régua. Ele não pode ficar faltando 1 milímetro, 2, 3. Ele tem que se encostar todo nessa lateral e a lâmina todo nessa lateral do esquadro. Aí eu posso apertá-lo, bem apertado. Se for com a borboleta, você usa um alicate para auxiliar. Se for com a porca, a chave de boca ou a chave estrela. Fixou, eu posso tirar. Esse procedimento deve ser feito todas as vezes que eu precisar usar o goniômetro para cortes em 45 graus. E se eu for cortar uma outra madeira, 3, 4, 5, 6 madeiras, uma sequência, é bom eu a cada vez dar uma conferida, pegar o esquadro e conferir. Aí você vai pensar, puxa, é muito trabalhoso, mas é preferível fazer isso do que ter um corte errado. Cada corte você deve pegar o seu esquadro e conferir. É coisa rápida, você não perde muitos segundos nisso, mas você mantém um corte exato, a sua esquadria sairá totalmente perfeita. E com esse procedimento, você posicionou a madeira de corte aqui. Vamos supor que o metro é uma madeira que vai ser cortada. Eu já sei que a linha do meu corte vai ter que seguir esse risco. É onde eu vou me basear. Se no caso eu fizesse um risco aqui de lápis, eu teria um traço de lápis encontrando nela. Do risco de lápis para fora é onde a lâmina vai passar. Então eu já tenho essa noção. Me guia com mais facilidade. Claro que a mão, mais aqui, 20 centímetros, como eu já ensinei na outra aula. Sempre fora e longe da linha de corte. Então eu teria mais probabilidade desse corte sair perfeito. No caso de 90 graus, mesma coisa. Posicionaria ele com 90 graus. Só que a diferença, eu colocaria o esquadro em vez de nessa posição, eu colocaria ele invertido. Nessa lateral do esquadro, na lateral da lâmina. A lateral desse lado, nessa borda virada. Ele estaria inclinado para cá. Nos casos de 90 graus, que o corte será feito na transversal, eu removi um parafuso para que ele pudesse virar. Claro, não seria essa peça, eu preciso ter uma outra peça dessa de MDF, ou um outro sarrafo que fique reto somente para ser usado como 90 graus. Seria até interessante, eu não possuo, mas eu preciso fazer até com urgência, uma segunda barra dessa de ferro ou de madeira, com uma segunda peça dessa somente para 90 graus, para que você não precise ficar desmontando. No meu caso eu desmonto, eu tiro essa, eu passo essa, removo esse MDF, põe um outro quadrado, quando eu preciso cortar em 90 graus. Isso sim, por isso é uma perda de tempo no seu trabalho, isso diminui a produção. Por isso é importante você possuir uma dessa para 90 graus e uma já na posição de 45 para os cortes em 45 graus. No caso de 90 graus, a mesma coisa. Vamos fingir que essa aqui fosse a de 90 graus. Posiciona a lateral aqui, essa lateral aqui. Ele tem que formar um L exato, não está batendo. Então eu ajusto, ele precisa encostar totalmente na lateral do MDF, totalmente na lateral da lâmina. Aí eu posso apertar a borboleta aqui. Aí sim eu tenho o corte. Eu encosto a madeira aqui, posiciono a mão sempre 20 centímetros de distância e corto. Acabei de cortar, desligo a máquina, removo a madeira assim que a lâmina parar. Esse é um goniômetro caseiro feito para serra profissional. É bom que você entenda, no caso de você perder o seu goniômetro, se o seu goniômetro que já vem com a serra estiver bambo ou dando falhas, essa é uma opção boa. Seguindo esse procedimento, você nunca cortará tanto em 90 graus nem em 45 graus com erro. Sempre cortará com perfeição. Desde que você sempre, a cada corte, confira o ângulo com o seu esquadro. Agora iremos aprender como usar um goniômetro caseiro para quem usa a serra circular invertida na bancada. Essa era a serra que eu usava antigamente. Eu fixava a serra circular nessa bancada e nela eu trabalhei por mais de 10 anos. E desenvolvi um goniômetro caseiro e posso te garantir, é um goniômetro simples de ser feito, mas com muita precisão. Posicioná-lo da maneira correta, não tem como o corte sair fora do ângulo. Essa mesa foi desenvolvida com pés em caibros de peroba, sarrafos de peroba e essa tampa que se levantava para eu posicionar a serra circular, onde eu a fixava na posição correta, fechava a tampa e assim eu cortava. Me serviu por muitos anos, como eu disse. Você vai entender agora como fabricaremos esse goniômetro. Vamos começar o nosso goniômetro. Você precisará inicialmente de 4 pedaços retos. O que nos importa? A borda ser reta, a borda de um dos lados ser reta. Um desses 4 é necessariamente que seja reto dos dois lados, desse e desse. Os outros 3, é importante que um lado pelo menos seja reto. Se os dois forem, melhor. Se for um lado só, já nos atenderá. Isso daqui são laterais de gaveta de MDF. Sabe aquelas gavetas que você acha na esquina, jogadas fora? Por ser MDF, às vezes você despreza. São interessantes. Você remove as laterais e a frente. Elas possuem geralmente essa fita de borda. A fita de borda vai manter o nosso goniômetro reto. Pode ser feito com sarrafo de cedrinho, sarrafo de pinos, sarrafo de peroba. Pode ser feito com qualquer madeira que seja reta. O importante
é que a borda funcione como uma régua. E isso é importante. Eu só estou usando o MDF porque ele é mais fácil de conseguir. Eu vou posicionar um dos lados retos paralelo à lâmina. Você vai deixar uma distância aqui de mais ou menos uns 5 milímetros, 3 milímetros, não importa. O importante é que ela não prenda o disco corra solto. Essa peça, ela tem por volta de uns 12 centímetros. Ela poderia ter menos. Ela poderia ter uns 5 centímetros, não importa. O importante, como eu disse, ela ser comprida, que pegue a mesa por extenso, não precisa ser total, mas pelo menos que passe da distância da serra, e a borda ser reta. Aquela mais fina que você vai precisar, que tem os dois lados lisos, ficará no meio. A fita de borda encostará na fita de borda desse MDF, ou se fosse o sarrafo, essa lateral encostaria no sarrafo dessa lateral. Ela tem que encostar. A terceira peça que nós temos, o lado liso da peça vai no lado liso da do meio. Elas vão se unir, as três. Nós vamos pregá-las. Você pode pregar, você pode fixar com parafusos. O importante é que a cabeça do parafuso ou do prego não fique para fora, que fique rente. Eu vou pregar para que seja mais rápido. A do meio precisa correr solta. Ela formará uma canaleta, igual aquela canaleta da serra profissional, só que um pouco mais larga. Não tem muito segredo. O que importa é você ter 3 peças fixas na mesa, as duas, e a do meio solta, de maneira que corra. Ela não pode ficar esmagada, ela tem que correr solta, mas também não pode ficar bamba. Eu vou pregar essas duas para que você entenda. A cabeça ainda está pegando. Pronto, tá liso. Essa eu vou encostar aqui e essa eu vou encostar aqui. Antes de eu pregar essa última parte, eu preciso testá-la se ela está solta. Ela ficou um pouco presa. Eu vou bater de leve. Pronto, ela está correndo solta. Já temos uma canaleta e as duas peças presas. Agora o segredo. Vamos fazer o goniômetro para cortes transversais, ou seja, 90 graus. Eu vou pregar uma peça aqui. Pode ser essa peça. Eu vou pregar a madeira transversalmente para formarmos um 90 graus. Pode ser a peça de MDF. O importante é a base lisa e completamente reta. Pode ser um pedaço de perobinha. Se fosse a perobinha, eu pregaria 2 pregos aqui, ou aparafusaria 2 pregos aqui. Eu vou aparafusar na que corre. Vou usar essa para continuarmos com a mesma altura do MDF, só para que você compreenda melhor. Importante, deixe sempre um pedaço dessa ponta. A lâmina está aqui, que ela passe um pouco para fora da lâmina, porque nós cortaremos ela já no ângulo de 90 graus. Ela nos auxiliará nesse corte. Muito importante, o nosso esquadro colar. A parte que forma os 90 graus, o L, tem que estar encostado aqui e na lateral da serra. Aqui eu vou posicionar. Ela não pode ficar 1 milímetro, meio milímetro torta. Ela tem que estar totalmente encostada na lateral da serra e na lateral dessa madeira transversal. Senão, nosso corte não terá 90 graus exato. Eu posiciono na serra e eu posiciono na lateral da madeira que vai ser pregada. Muito importante, não deixe que encoste nas vigas. As vigas têm 1 milímetro a mais, meio milímetro a mais. Dará diferença. Pegue nas partes que não está colada a viga. Posicione o seu disco de forma que não pegue na viga, somente no metal da própria serra. Eu posso pregar agora 2 pregos aqui. Acabei de pregar, eu vou conferir com o esquadro novamente. Está encostando, não está pegando nas vigas, somente na lateral do metal do disco. Está encostando completamente aqui, está certo. Se estivesse um pouco torto, mesmo com os 2 pregos e os 2 parafusos, eu daria uma forçada até encontrar. Se precisar, coloque um terceiro parafuso, um terceiro prego. O importante é que ela fique fixa, ela não pode bambear. Eu deixei mais ou menos 1 centímetro para fora da linha de corte. Agora eu vou ligar a máquina e vou passar essa lateral para que ela corte e mantenha o ângulo dos 90 graus. Sempre que você for cortar, você confere, sempre. Agora vamos cortar esse pedaço para mantê-la nos 90 graus exatos, a lateral. Temos a nossa lateral em 90 graus exatos. Você pode ver que o L está perfeito. Essa marca que ficou, essa linha, será aonde o risco que faremos com o lápis na peça a ser cortada deverá encostar. Como eu já disse, toda vez que você for cortar, confira novamente no esquadro. Agora vamos cortar um pedaço de perobinha. Eu vou fazer o risco no esquadro. Eu quero cortar em 90 graus essa ponta, então eu vou encostar a borda do esquadro na borda da madeira e vou riscar. Eu fiz o L, os 90 graus com o esquadro. Essa marca forma os 90 graus. O que eu vou fazer agora? Eu posiciono ela na frente do nosso goniômetro. Essa linha que eu fiz, ela tem que se encostar exatamente
nessa lateral, continuando essa linha que foi cortada. A lâmina passará aqui. Se eu botar a linha mais para cá do lápis, comerá menos antes do risco. Se eu passar para fora dessa linha, ela comerá para dentro, ela cortará para dentro da madeira, cortará errado. Então esse risco de lápis que eu acabei de fazer com o esquadro me guiará rente a essa lateral. Essa lateral é a minha guia. Então eu só mantenho a linha de lápis seguindo essa linha que foi cortada, ligo a máquina e passo. Eu fiz o corte. Eu encosto a lateral do nosso esquadro aqui e eu confiro aqui 90 graus exatos. Então eu tenho um corte perfeito em 90 graus. E se fosse um corte em 45 graus? As tão temidas esquadrias. Vai funcionar da mesma maneira. Eu vou remover essa peça da que corre no meio para que você entenda. Mas no seu caso, eu te indico que já faça uma segunda peça em esquadria, como nós fizemos na mesa profissional. Mantenha duas, uma para cortes em 90 graus e uma para cortes em 45 graus. Ou seja, você só vai substituir essa do meio por outra peça já com a régua em 45 graus. Você ganha tempo com isso. Outra dica muito importante, você já achou os 90 graus com o esquadro escolar. Você já tem certeza que ela está no ângulo certo. Risque com o lápis na do meio, rente a essa que está transversal, dos dois lados. Por que você vai fazer isso? Porque assim, se você precisar remover um dia para colocar outra, se você não tiver duas peças, com o risco você já sabe aonde deverá colocar essa transversal. Você posiciona ela em cima da linha riscada pelo lápis e prega ou a parafusa. Você não precisa mais ficar conferindo toda hora. Ou mesmo pelo esquadro, você posicionou, ela saiu fora dessa linha do risco, você sabe que ela está torta. Então você precisa ajustá-la com a mão de maneira que ela fique em cima da linha. Isso também serve para os cortes de 45 graus. Muito importante agora, o ângulo de 45 graus. Aquela madeira que usamos pregada nos 90 graus. Essa parte precisa estar reta. Esse lado eu havia colado uma lixa nele, então ele vai dar a diferença. Então eu vou virar para o outro lado, pois está reto. Outra coisa que você não pode se esquecer, limpar a área. Esse trilho, assim que você cortar, vai encher de poeira. Sempre mantenha limpo. Lembra da outra aula que eu disse que o pó, a serragem, as agulhas, as partículas acabam alterando no corte e no ângulo? A mesma coisa aqui, principalmente nesse tipo de corte. Sempre manter essa área limpa de cima. Ela vai dar uma alterada no ângulo de corte. Para que o seu ângulo seja perfeito, mantenha essa área limpa, e principalmente onde o trilho corre. Vamos lá. Vou posicionar o esquadro agora. Só que agora não será mais um corte em 90 graus. Agora será um corte em 45 graus. Então nós usaremos esse lado e esse lado, que formam os 45 graus. Eu vou encostar a parte grande do nosso esquadro na lateral da serra e essa parte lisa nessa lateral do esquadro, não tendo nenhum espaço, estando totalmente encostado essa lateral do esquadro e essa lateral do esquadro, eu já vou passar o risco de lápis para que eu não me perca. Agora eu posso pregar ou aparafusar. Eu preguei, mas eu mantive as cabeças aqui, pois a peça ser cortada não ficará aqui em cima, então não tem problema. E como o prego é grande, se eu pregasse, ela pregaria essa sobre a mesa. Eu vou conferir novamente, está no esquadro, não está pegando nas vigas, totalmente nos 45 graus, então agora eu posso cortar. Eu vou cortar o pedaço de perobinha para que você compreenda. Vou posicionar, já está no esquadro, não está encostando nas vigas, está encostando totalmente aqui e na lateral da serra. Eu vou passar essa ponta. Cortei, vou jogar aquele toco fora, esperei ela parar. Agora eu tenho um chanfro, um corte de 45 graus formados aqui, que é o que me guiará no corte que eu farei com o esquadro. Agora eu vou riscar a peça de perobinha com o esquadro. Na lateral eu encosto o esquadro todo e risco. Eu já tenho um risco em 45 graus. Encosto a madeira na base da minha régua. A minha linha de lápis tem que bater com essa linha que foi cortada. Posicionei, eu sei que a lâmina passará exatamente aqui. Ou se você preferir para teste, deixe 1 milímetro para dentro. Também é interessante que você faça isso. Você vai jogando ela a cada passada, até você achar mais ou menos o ângulo exato que a sua lâmina passará. Eu gosto de fazer esses testes antes para que fique perfeito. A primeira cortada em 45 graus. Vamos cortar a segunda. Vou riscá-la no esquadro. Mesmo esquema. Encosto na borda totalmente o esquadro e risco com lápis. Posiciono. Fazia muitos anos que eu não cortava com a serra invertida. Realmente você precisa deixar 1 milímetro ou 2 desse corte para dentro. Ela dará um desconto por causa da viga. Sempre posiciona nesse corte que já existe para dentro, mais para cá 2 milímetros ou 1. Você faz esse cálculo para descontar o corte da viga. Aquele corte exatamente na linha do lápis para fora. Eu havia me esquecido disso. Agora nós temos duas peças com 45 graus. Agora vamos uni-las, levando em conta que essa ripa de perobinha é mais larga que essa.
Eu vou até tirar essa peça daqui para que você veja melhor. Vamos posicioná-las e vamos testar com o esquadro do lado de dentro. Exatos. Dessa forma você construirá guarnições, fabricará bordas para mesas, fabricará qualquer tipo de peça que requeira cortes em 45 graus, com total perfeição. A única desvantagem que existe nesse tipo de corte com a serra circular invertida é que você já vai perder 1 ou 2 centímetros de tamanho de lâmina com a espessura da tampa da mesa. Levando em conta mais essa madeira que você vai ter que posicionar para fazer o trilho, você perderá mais um tanto de lâmina de altura. Ou seja, a minha lâmina acabou ficando com 1,5 centímetro de altura, porque eu perdi 2 centímetros do tampo e mais 1 centímetro e pouco do trilho. Para madeiras até 1,5 será perfeito usar isso, mas você ainda tem a opção de colocar madeiras mais finas para que ganhe mais altura, mas o lado que compensa é que o corte sairá com perfeição. Esse goniômetro é apenas mais uma opção no caso para quem usa a serra circular invertida na mesa, como eu usei muitos anos. É uma forma que você tem de não ter trabalho para fazer cortes em 45 graus. Além de ser fácil de montar, fácil de desmontar, ele te dará perfeição nos cortes. Mas eu precisava te mostrar as vantagens e as desvantagens que você terá com esse procedimento do trilho, que seria a grande desvantagem em você perder altura na lâmina de corte. Bom, pessoal, você aprendeu como corrigir aquele problema corriqueiro com a régua da sua bancada profissional, que em alguns modelos ocasiona aquele erro de 1 milímetro, 2 milímetros, onde os cortes não saem perfeitamente retos. Você também aprendeu a fabricar um goniômetro para a sua serra profissional e principalmente um goniômetro simples, mas muito eficaz para a sua bancada que usa invertida a serra circular. Espero que tenha gostado da aula de hoje. Te peço mais uma vez que se inscreva no nosso canal. Obrigado por assistir mais essa aula e por estar com a gente. E obrigado a todos que estão inscritos no nosso canal. Muito obrigado por nos ajudar, muito obrigado por estar com a gente. Eu e o Dom agradecemos demais vocês. Próxima aula, semana que vem. Eu vou te ensinar semana que vem a fabricar um sargento em C de madeira, mas em caibro. E esse daqui não deixa em nada a desejar aos outros. Nós aprenderemos a fabricá-lo semana que vem. Até a próxima aula, pessoal.